Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais uma semana de atividades. Conforme o nosso horário, na segunda-feira nós fazemos português e geografia. Então nós vamos fazer a semana 2. Português nós vamos fazer só 2 perguntas, a número 1 e a número 2 da página 4. E geografia nós vamos fazer todas as atividades da semana 2, que são 3 perguntas das páginas 28 e 29. Vamos começar, então, por língua portuguesa. A primeira pergunta é a leitura de uma poesia que tem o uso do som do CH. Nas palavras que tiverem esse som, nós vamos prestar bastante atenção, circular essas palavras, que nós vamos usar elas na próxima pergunta. Então, vamos lá. Chocolate e Chiquinha. Chocolate é um cachorro tocador de violão. Tem chinelos de borracha e camisa de algodão. Ele gosta de Chiquinha, cachorrinha vaidosa, com pintinhas nas bochechas e chapeuzinho cor-de-rosa. Seu vestido é de chita, chinelinhos de cetim. O seu pelo é tão cheiroso, parece flores de jardim. Então, vamos observar aqui as palavras que nós circulamos. Chocolate, cachorro, chinelos, borracha, chiquinha, cachorrinha, bochechas, chapeuzinho, chita, chinelinhas e cheiroso. Todas elas têm o CH. Agora, na pergunta 2, como nós já circulamos as palavras no texto, vocês vão copiar elas aqui nas linhas abaixo, todas que foram circuladas na ordem que aparece no texto. E aí nós terminamos essas perguntas de hoje de português. As atividades da semana 2 nós vamos continuar na quarta e terminar na sexta-feira, certo? Agora nós vamos fazer as de geografia. E nessa aula nós vamos falar sobre a relação entre o campo e a cidade. A dependência que existe entre eles. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo em diversos aspectos. Eles se completam, né? Seria impossível viver na cidade sem os produtos do campo, sem os alimentos, sem os produtos que são usados como matéria-prima para fabricar outros produtos que nós usamos no nosso dia a dia. A relação entre campo e cidade é de dependência. Eles não subsistem separados. Então, não é possível viver no campo sem usar algumas coisas que tem na cidade. E a mesma coisa na cidade, a gente precisa do que é produzido no campo. É do campo que vêm os produtos para serem industrializados. No entanto, muitos desses produtos causam danos à nossa saúde e ao meio ambiente. Então, o processo de industrialização é que é o problema aqui no caso. Os alimentos que a gente consome, antes deles chegarem até nós, eles passam por várias transformações, né? Então, os alimentos que são colhidos no campo, os alimentos in natura, eles são vendidos dessa forma nos supermercados, nos varejões, nas cidades, né? São os alimentos como tomate, batata, alface, as verduras, os legumes, as frutas. Então, esses alimentos são naturais, em natura. Mas muitos alimentos são industrializados. Então, eles passam por um processo de industrialização. E esse processo de industrialização traz impactos imensos ao meio ambiente. De que forma que impactam o nosso meio ambiente? Eles poluem a atmosfera, as indústrias que fazem esses produtos, seja qual for, pode ser a indústria de tecidos, pode ser a indústria de carros, a indústria de qualquer outro objeto que nós usamos, que nós compramos. Essas indústrias, elas poluem o ar e também elas poluem os solos e os rios, jogando, dejetos tóxicos.
Além disso, os alimentos que nós compramos que são industrializados, eles fazem muito mal para a saúde. Por quê? Os alimentos que são industrializados, eles passam por um processo de modificação da estrutura deles. Eles são processados. E nesse momento que eles são processados, é incluído nesse alimento altos teores de açúcar, altos teores de sódio e outras substâncias que, quando a gente come, são muito prejudiciais para a nossa saúde. Então, ao longo dos anos, quem come muito produto processado pode desenvolver problemas de saúde graves, né, como a diabetes, a hipertensão, que é a pressão alta, que é um problema muito comum e muito sério, né, que pode levar até a uma outra condição de saúde no coração, né, obesidade, porque um alimento tem muito açúcar e muita caloria. Se a gente come ele e não gasta a caloria, a gente acaba engordando, né? E tem outros problemas também que vão sendo causados para quem consome esses produtos industrializados, processados, né? Então, vamos responder aqui a pergunta 1. Quais danos esses produtos podem causar à nossa saúde? Então, nós acabamos de ver aqui, ó, diabetes, hipertensão, obesidade, né? São as doenças que podem ser causadas por produtos industrializados. Diabetes, hipertensão, obesidade, entre outras. Agora, quais são os danos causados ao meio ambiente? Poluição da atmosfera, dos solos e dos rios. Então, principalmente a poluição, né? Poluição do ar, dos solos e dos rios. Por isso é muito importante nós consumirmos as coisas com consciência para diminuir esse processo de industrialização, diminuir os impactos no meio ambiente e também diminuir os impactos na nossa saúde, né? Agora aqui nós temos um panfleto de supermercado com alguns produtos aqui falando da oferta da semana. Os produtos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou animais. Diretamente quer dizer que depois que eles são colhidos, eles não passam por nenhum processo na indústria, né? Então, por isso que eles são in natura, eles são naturais. Então, quais são esses produtos? As folhas, os frutos, ovos, né? Leite, são produtos que são natura. Aqui nós vamos observar no panfleto, no encarte, quais são esses produtos in natura. A cebola, a laranja, aqui tem uma água, aqui tem couve-flor e brócolis, polpa de tomate, uva, leite na caixinha. Esse leite aqui ele é processado, ele passou por um processo de industrialização. O maracujá, o feijão, a banana. E depois, na tabela, vocês vão anotar quais produtos são in natura, aqui na primeira coluna, e quais produtos sofreram modificação na indústria, aqui na segunda coluna. Então, volta lá no panfleto, por exemplo, a cebola, né? Ela está in natura. Então, vocês vão lá, coloca a cebola na primeira coluna. Isso vocês vão fazer
com todos os alimentos que estão lá naquele panfleto, certo? Por hoje são só essas atividades, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Até mais!